Olá, seja bem-vinda ao curso de planejamento com caderno. Aqui você vai aprender a pegar aquele seu tão sonhado objetivo e transformá-lo em realidade, usando para isso o bom velho caderno, um maravilhoso caderno. Simples, né? Gente, eu trouxe esse curso aqui porque eu vejo que muita gente, e talvez seja também o seu caso, tem assim um objetivo, tem um sonho, mas se dispersa e de repente aquilo vai ficando distante, porque a pessoa às vezes planeja demais ou não planeja nada e aí as coisas do dia a dia vão tomando conta e a pessoa se distrai, fica confusa e de repente, opa, será que é isso mesmo? Será que não é? E o tempo vai passando. Quando você vê, quanto mais o tempo passa, mais distante o seu objetivo fica. Talvez você se desanime, se frustre no meio do caminho. E como a gente pode ser mais objetivo? Como a gente pode utilizar a nossa vida, o que a gente tem no momento atual e dar os passos concretos para alcançar um objetivo e saber que sim, é possível. Se você sonha com algo, por mais distante que isso esteja, se você consegue elaborar aquilo, organizar, planejar, fazer um passo a passo, pisando firme no chão, você consegue sim, pelo menos, dar passos importantes, avançar rumo ao seu objetivo. Isso é uma jornada, isso é uma caminhada, isso pode ser feito assim com muita satisfação. E é isso que eu quero trazer para você nesse curso. Então vem comigo que eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito. Vão ser 10 aulas gratuitas aqui no YouTube, você pode assistir na sequência para fazer sentido, porque tá uma encadeada com a outra, tá? Então se você pular, de repente não vai entender o que eu vou estar dizendo. E bora lá? Vamos começar? Bom, gente, o que você vai precisar para tirar o melhor proveito aqui desse curso gratuito acompanhando comigo? Claro que um caderno, não precisa ser um caderno novo, se for, melhor ainda, mas pode ser um caderno que você já tem aí, contanto que ele tenha pelo menos 10 folhas em branco, porque como são 10 aulas, pelo menos uma folha para cada aula, ok? Caneta, é claro, uma caneta básica, preta, azul e alguma caneta colorida também, pode ser vermelha, adoro, caneta vermelha dá um destaque bacana, ou alguma caneta marca-texto também para destacar, ok? É isso, gente, até caiu a caneta aqui, deixa eu ver. Vamos lá então. Como que a gente vai começar nessa aula 1? Você vai anotar no seu caderno o objetivo que você quer trabalhar, focar nesse curso. Porque de repente você tem vários objetivos aí, você tem vários projetos, mas a gente precisa aprender a focar para conseguir ter mais resultado. Porque conforme você vai vendo os resultados acontecerem, você também vai o quê? Tendo uma série de outros benefícios aí adjacentes, que é melhorando a sua autoconfiança, a sua autoestima, vendo que você é capaz de, sim, de realizar, sentindo mais satisfação, você fica mais positiva, mais animada quando você consegue ver os resultados e para isso é necessário focar. Então, você pode ter aí vários objetivos na sua vida, maravilhoso se você tiver, para várias áreas de vida, mas eleja apenas um para trabalhar aqui nesse curso, ok? Eu vou dar um exemplo aqui do meu objetivo, aprender espanhol. Pronto, peguei o meu caderno e anotei, aprender espanhol, ok? Gente, tem que ser um objetivo claro, que está claro para você. Aprender espanhol, para mim, está claro. Ah, mas eu não preciso detalhar como que eu vou aprender, até que prazo que eu vou aprender, para que eu quero aprender. Nesse momento, não. Não nesse momento. Segura aí, segura um pouquinho, respira, calma. Ponto de trabalhar a ansiedade também, quando a gente está planejando, é muito importante, porque senão a gente coloca a carroça na frente dos bois, né? Então não, para esse momento apenas anote um objetivo simples e claro. Aprender espanhol, gente, 2 palavras. Muito simples. Esse é o meu exemplo, mas esse é o que eu vou trabalhar ao longo do curso com vocês aqui. Mas vamos para outro exemplo, comprar um carro, também pode ser um objetivo. Desenvolver um hobby de pintura, objetivo. Mudar de casa, objetivo. Anotou? Anotei lá, aprender espanhol. Beleza. Vamos seguir, galera. O que você vai fazer? Vamos começar a planejar agora? Não vamos começar a planejar. Não é curso de planejamento, um caderno Mas sabe o que acontece? A gente vai aqui trabalhar de uma forma diferente, para evitar aquele grande, que eu acho que é o maior erro que se tem na hora que vai se planejar algo, que as pessoas ficam planejando e pensando demais, aí vai para a minúcia, aí vai para o detalhe do detalhe do detalhe,
planejamento como se a vida fosse algo extremamente controlado o tempo todo e que você pudesse saber, né, e descrever na minúcia como serão todos os seus dias, meses, anos, semanas. A gente sabe que não é assim, não é mesmo? Então, quando você fica muito engessado no planejamento ou pensando demais em como as coisas vão ser, devem ser e etc e tal, já percebeu que você entra numa espécie de looping mental? Excesso de informação, e isso acaba paralisando a sua atitude, o seu movimento, a sua ação. Então, quem pensa demais acaba agindo de menos, ou acaba agindo às vezes só quando está muito farto de pensar, e aí coloca os pés pelas mãos porque não tem mais tempo, porque se exige muito que aquela ação que foi tomada ali, naquela faixa de tempo muito pequena, porque afinal de contas você já passou muito tempo pensando, então sobrou pouco tempo para agir. Aí você exige que aquela única ação seja perfeita, maravilhosa, que dê certo na primeira vez que você agiu. E aí o seu planejamento vai todo pro ralo. Por quê? Porque quando você coloca na prática, você vê que não foi nada daquilo, que não é bem assim, que você precisa do triplo do tempo, que você precisa de uma série de outras coisas para que você de fato haja e consiga se aproximar mais do seu objetivo e consiga ir colhendo os resultados, entende? Então, parou tudo, respirou. Vamos fazer diferente aqui pra gente começar então? Nessa aula 1, ao invés de a gente ficar pensando demais, planejando demais, vamos partir para ação? O que você acha? Confia em mim que vai dar certo, que vai ser importante você agir nesse primeiro momento antes de planejar qualquer coisa? Então, olha só, você já anotou lá qual é o seu objetivo. Nesse exemplo aqui, aprender espanhol. Aí você vai escrever qual é a ação que você precisa fazer, a primeira ação, ou a ação que você consegue enxergar agora, que seja importante para atingir esse objetivo, mas que você está adiando. Quando você estabelece um objetivo na sua vida, você já sabe qual é a primeira ação que você precisa tomar, mesmo que seja algo totalmente novo. Sempre tem alguma coisa que você já sabe que você pode fazer, por mais básica e simples que seja. Eu vou perguntar para alguém como é que entra naquele curso. Eu vou buscar informação sobre esse objetivo. Então você vai colocar aí no papel qual é a primeira ação e você vai ver como você se sente ao pensar em fazer essa ação, em tomar uma atitude, em fazer exatamente essa ação aí, nesse momento. Nesse exemplo que eu estou dando aqui de aprender espanhol, a ação que eu preciso tomar é escrever as frases no caderno. Então, estou lá aprendendo e, é claro, memorizar as palavras, saber como se escreve nessa outra língua, eu preciso escrever as frases. Eu não posso ficar só lendo. Não posso ficar ali parada só olhando para a tela, lendo um livro. Eu tenho que escrever para memorizar, para aprender de fato. Então, essa é uma ação que eu preciso tomar. Escrevi a ação no caderno, anotei ali, né? Então, no meu caso, é escrever as frases em espanhol. Eu vou ver como eu me sinto em relação a essa ação. Como você se sente? Você vai anotar logo embaixo qual é a emoção que você sente. O que você sente perante essa ação que você anotou. No meu caso, por exemplo, eu sinto preguiça. Por quê? Porque eu queria ficar só lendo. Eu queria ficar só lendo, gente, para aprender língua. Eu não queria escrever. Eu gosto de escrever? Eu gosto, mas eu também tenho preguiça muitas vezes. Então, o sentimento que me vem quando eu penso que eu preciso escrever as frases é preguiça. Não, deixar para depois. Depois eu anoto. E aí o que acontece? Eu fico só lendo e o meu aprendizado fica capenga. Porque eu não consigo memorizar, eu não estou absorvendo aquele conhecimento de fato. Eu não vou saber de fato como se escreve, então eu vou esquecer muita coisa. Bom, então você anotou esse sentimento que veio, mediante a ação que você precisa fazer. No meu caso é preguiça, tá? Aqui, seja o mais sincera possível com você. Talvez o seu sentimento em relação ao que você precisa fazer para começar o seu projeto já seja melhor, seja ânimo, satisfação, esperança, seja algo positivo, anota também. Ou de repente é algo que pode ser tão negativo como a preguiça, o desânimo, desesperança, acho que não, incerteza, dúvida, será que eu tenho que agir mesmo? Coloca aí o que vem na sua cabeça, tá? Beleza.
O que você vai fazer na sequência? Você vai simplesmente deixar o seu caderninho aqui do lado, que ele é lindo, maravilhoso, mas ele também não vai resolver tudo. É você que vai resolver. Você deixa ele lá e levanta. Levantou? Levantou poeira! E você foi agir, você foi fazer exatamente o que você anotou. Simples assim. Ok? Combinado? Aí você volta aqui no seu caderno poderoso, você já poderosa, provavelmente você já está se sentindo mais poderosa porque você agiu. Quando você age, você toma atitude direcionada para o que você quer, atitude assertiva, você se sente muito melhor. Aí você vai anotar aqui como você está sentindo. Ó, no meu exemplo, eu estava sentindo preguiça, depois de escrever as frases, como eu me senti? Eu me senti leve. E é isso. Então aqui, nessa primeira aula, com esse exercício, você já destravou a sua ação. E você já mandou embora a preguiça, o desânimo, a insegurança, a incerteza. Então é isso que você precisa fazer para a gente começar. Antes de ir para um super planejamento, faça esse exercício. Ele vai ser essencial, ele vai permitir com que você identifique como você funciona. Quando você vai planejar algo que é importante na sua vida, se você leva em conta como você funciona, ou seja, qual é o seu tipo de ação, como você lida, como você se relaciona com a ação na sua vida e com o sentimento, qual o sentimento que isso gera antes e depois da ação, como você se sente, como que você percebe o que você está fazendo. Então, se você leva isso em conta para planejar o seu objetivo, você vai ter muito mais poder para que esse planejamento seja efetivo na prática e não fique só no papel. Porque planejar no caderno é lindo e é muito importante, mas só vai ter validade se você colocar o planejamento em prática. Então aqui eu não quero trazer para você milhões de teorias, milhões de livros, de pesquisas e de que fulano falou, Beltrano avisou, não sei mais quem, bababá, que tudo é excelente, não estou dizendo que não é. Mas o que eu quero trazer para você é, qual é o ponto-chave? O que realmente você precisa fazer? O que você evita encarar? Por que você não faz o planejamento ou se faz, não desenvolve, não coloca em prática? Ok? Então vamos destravar isso. E vamos começar com esse simples exercício. Recapitulando aqui, tá? Para quem chegou agora, não. Começa o vídeo desde o início, é claro, para você entender, tá? Então, recapitulando, você vai pegar o seu caderno, você vai escrever o seu objetivo de maneira simples, direta, sucinta. Exemplo aqui meu, aprender espanhol. Aí você vai anotar logo embaixo. Vai colocar lá mais uma anotação embaixo. O que você precisa fazer? Primeiro passo para se direcionar, se mover para esse objetivo. No meu caso aqui, escrever as frases em espanhol. Tá? Embaixo você vai colocar o sentimento. Quando eu penso em fazer isso, o que eu sinto? No meu caso, preguiça. Anotei, levantei e fui fazer. Fez? Volta no seu caderno logo depois de ter feito, não deixa passar um monte de tempo, porque você precisa capturar a emoção que você está sentindo logo após você fazer essa ação e você vai anotar o que você está sentindo. No meu caso, leve. Então eu saí da preguiça e eu fui para onde? Para a leveza. Eu saí da preguiça, eu fui para a satisfação. De repente você saiu do desânimo antes de agir e você foi para a satisfação. Ou você saiu da sensação de sobrecarga antes de agir, vai dar muito trabalho. E você foi para a alegria. Alegria, gente. Porque você agiu. Porque você viu que você é capaz. Ou você foi, de repente, para a autoconfiança. Para onde que você foi quando você fez esse exercício? Coloque aí nos comentários para eu saber. Tá? E é isso, gente. A primeira aula foi essa. Virão ainda mais outras 9 aulas aí, como eu falei, o curso ele tem um encadeamento, ele só faz sentido se você fizer ele na sequência, então preste atenção conforme eu for postando aqui, tá? Coloca dúvidas aí nos comentários, diga como é que foi esse exercício para você e vamos continuar nessa jornada juntas e eu tenho certeza que você vai se beneficiar e muito desse curso de planejamento com cadernos. Até a próxima aula!